Boa noite. Quem for entrando, gostaria que, por favor, me confirmasse se o áudio e o vídeo estão bons. Se vocês conseguem me ouvir bem. Boa noite. O áudio tá bom? Tudo certo. Vamos só aguardar um pouquinho nosso convidado chegar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Alexandre Valente, sou diretor de recursos humanos da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, a LACOM. E vocês já confirmaram que o áudio está ok, certo? Qualquer problema que tiver com áudio ou com vídeo, gostaria que vocês me informassem, por favor. Bom, na live de hoje, do nosso quadro mensal Oncologia em Foco, nós vamos falar sobre Agosto Dourado, o alerta sobre câncer de pulmão. Para isso, convidamos o Dr. John Maciel, graduado em Medicina pela UFPA, com residência em Clínica Médica pela CESA, em Cancerologia Clínica pela Universidade Federal de Pernambuco, atuando como oncologista clínico na UNACOM e na Oncológica do Brasil, além de ser vice-supervisor da residência de Clínica Médica da Universidade Federal do Amapá e preceptor da Liga de Oncologia do Amapá. Boa noite, doutor. Muito obrigado por aceitar o convite na sua agenda, que imagino que deve estar bem corrido durante a pandemia. Boa noite a todos. Você O consegue me áudio ouvir tá bem? bom? Consigo. Tá ótimo. Certo. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o câncer de pulmão. Bom, estima-se que para cada ano, entre 2020 e 2022, cerca de 17.760 casos novos de câncer de pulmão em homens e 12.440 novos casos de câncer de pulmão em mulheres vão surgir no Brasil. Esses valores eles vão corresponder a um risco estimado de 16,99 casos novos a cada 100 mil homens e 11,56 a cada 100 mil mulheres. Historicamente, os tipos histológicos mais comuns de câncer de pulmão são carcinomas de células não pequenas, de células grandes, de células escamosas e adenocarcinomas. No mundo, o câncer de pulmão ele configura-se como uma das principais incidências quando a gente fala de câncer, ocupando a primeira posição entre os homens e a terceira posição entre as mulheres. Observa-se também que no mundo houve um declínio na tendência das taxas de incidência para esse câncer nos homens, ao contrário do que a gente vem percebendo em mulheres. E acredito que essa diferença seja reflexo dos padrões de adesão e cessação do tabagismo, ou seja, do hábito de fumar em relação a homens e mulheres, certo? O câncer de pulmão ele é altamente letal, então a sobrevida média acumulativa total em 5 anos desse câncer varia entre 13 a 21% em países desenvolvidos e entre 7 a 10% nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Ao longo da semana, como vocês podem ter percebido, ela fez publicações acerca do tema e nós utilizamos a caixa de perguntas dos stories para fazer os questionamentos relevantes, para trazer questionamentos relevantes para essa discussão. A partir disso, a gente pode começar. Eu gostaria de lembrar a todos que vocês podem mandar perguntas, que ao final eu vou repassar essas perguntas para o Dr. John. Embora saibamos que muitos daqui são estudantes da área da saúde, medicina, enfermagem, demais cursos, é interessante a gente manter a discussão interativa e que todo mundo possa se situar, inclusive aqueles que não sejam da área da saúde. Então, para caso em algum momento nós possamos utilizar alguns termos técnicos ou palavras que vocês não entendem, podem falar aqui no chat da live, que a nossa equipe da Liga vai tá tirando essas dúvidas para vocês. Bom, vamos começar as perguntas, então.
Doutor John, o mês de agosto é de conscientização para o câncer de pulmão. O senhor poderia dizer ao nosso público por que precisamos falar sobre ele, o que torna tão importante dentro da oncologia? Certo. Assim, desde quando surgiu os meses que a gente vai fazendo esses meses e através das cores, chamando atenção para os principais tipos de câncer, a gente está conseguindo fazer com que a gente faça, por exemplo, momentos como esse, como uma live dessa, momentos que a gente coloca dentro do poder público, para que a população possa se conscientizar dessa alta incidência de câncer, né? Quando a gente fala de câncer hoje em dia, dificilmente você vai ter alguém que não conhece um familiar, um amigo, alguém que esteja enfrentando ou tenha enfrentado essa batalha. O câncer hoje, ele é a segunda causa de óbito no mundo, né? O câncer só está perdendo hoje para as causas cardiovasculares. E, provavelmente, pelo que a gente estima, nós seremos a primeira causa de óbito muito em breve. E, nesse momento, quando a gente fala de câncer de pulmão, nós estamos falando de uma doença altamente prevalente, né, no mundo, e que tem uma alta mortalidade. E se a gente conseguir, num momento como esse, um bate-papo descontraído, levar essas informações para as mais diversas áreas da saúde e para a população em geral, do conhecimento e de que existe prevenção e existe tratamento, aí a mensagem eu acho que ela é bem feita. Certamente. Bom, vamos para uma segunda questão. Como eu falei na introdução, o câncer de pulmão ele apresenta alguns tipos histológicos, certo? Na prática, para as pessoas que não são da área da saúde, para as pessoas que não têm muito conhecimento sobre o tema, quais são os aspectos mais importantes que vão diferenciar esses tipos? Tipo, eles vão ter diferentes perfis de acometimento ou diferentes tipos de evolução que são importantes que a gente saiba, que a gente conheça. Perfeito. Assim, apesar da gente achar muito que câncer é uma entidade só, o câncer, ele, na verdade, ele se apresenta das mais variadas formas de um mesmo tumor. Por exemplo, a gente fala em câncer de mama, e a gente precisa de um perfil molecular para poder definir o melhor tratamento. Quando a gente fala de câncer de esôfago, a gente tem tratamentos que são para esôfago proximal, médio e distal, assim como para quando a gente fala para pulmão. Pulmão, a gente tem alguns tipos histológicos, uma subdivisão mais grosseira que coloca entre pequenas células e não pequenas células, para agrupar, tentar agrupar tumores que se assemelham com sua evolução, sua apresentação. E isso faz diferença para a gente no sentido de que algumas vezes você tem uma grande correlação, por exemplo, com tabagismo, quando a gente fala de adenocarcinoma, você tem um prognóstico mais reservado quando você está tratando de um tumor de pequenas células, porque tem uma evolução muito mais rápida. Isso também ajuda para a gente, por exemplo, eu tenho uma tomografia no qual eu vejo um provável tumor de pulmão, e esse tumor de pulmão ele é mais central. A gente, pela percentual de índice de acometimento de neoplasia pulmonares centrais, a gente possa pensar que seja um SEC. E para cada subtipo histológico desse, é desenhado um protocolo de melhor abordagem, da qual vai depender do estadiamento, vai depender do perfil genético do tumor, vai depender de informações que o patologista vai trazer para a gente, para que a gente possa fazer o melhor planejamento. Perfeito. Bom, um dos fatores de risco que são mais comumente conhecidos para o câncer de pulmão é o hábito de fumar, né? Inclusive, já foi alvo da nossa primeira campanha online, da nossa primeira live, que vocês podem, inclusive, assistir aqui pelo Instagram. Mas, para além disso, quais seriam os outros fatores de risco ambientais modificáveis que contribuem para essa neoplasia? Certo. Antes da gente falar nesses fatores, é interessante falar de forma geral do câncer, não só do câncer de pulmão, mas que a gente tem muito uma ideia que câncer é uma coisa com base hereditária muito forte. Na verdade, a maioria das neoplasias de todos os tipos de câncer tem uma base que é uma base de exposição. Você se expõe através da alimentação, você aumenta os riscos através de uma dieta, você aumenta os riscos através de um sedentarismo, de obesidade, de infecções. Então, um pequeno percentual, em torno de 20% de forma geral, dos cânceres tem essa fundamentação genética. Então, quando a gente está falando de câncer de pulmão, o principal vilão é o tabagismo, que está presente com correlação entre até 80% a 90% dos casos.
Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, a gente tem exposição ocupacional, pessoas que trabalham com pintura, se expõem a tinta, produtos químicos, pessoas que trabalham em carvoaria, aquela exposição ao carvão de forma excessiva, pessoas com doenças crônicas, o paciente é um paciente que tem enfisema pulmonar, infecções de repetição, DPOC, todas essas doenças aumentam os fatores para o câncer. Às vezes até uma dieta inadequada, com reposições errôneas, por exemplo, algumas vitaminas que são repostas de forma inadequada e você faz uma hipervitaminose, por exemplo, vitamina A, você pode estar aumentando o fator de risco para o câncer de pulmão. Perfeito. A próxima pergunta, você já acabou aos fatores genéticos e familiares. Queria saber se essa relação existe no câncer de pulmão. Então, os fatores genéticos, eles existem. A gente não tem ainda vamos dizer, uma prática tão forte quanto a gente tem, por exemplo, em câncer de mama, para os demais achados. Por exemplo, a gente no câncer de mama, o paciente SUS ou privado, ele entra, uma vez que ele entrou com um diagnóstico para a gente já tem esse perfil molecular, né, na entrada para poder definir o tratamento. Quando a gente está falando de câncer de pulmão, o estudo genético, ele é capaz de nos trazer informações que vão ser informações preditivas e às vezes prognósticas, né? Vão ajudar a saber se esse paciente ele tende a evoluir bem, se ele tem um perfil genético para resposta a algum tratamento específico, uma terapia-alvo, né? Como no SUS nós temos a dificuldade de estar utilizando medicamentos de alto custo por aprovação, a necessidade dessa questão de definições políticas, de políticas mais voltadas para o câncer, é necessário que a gente ainda tenha essa base para que a gente possa pedir um perfil genético e esse perfil genético possa direcionar um tratamento, uma terapia-alvo com menos efeitos colaterais e que tenha uma resposta tão boa quanto. E muitas vezes, né, isso a gente fala desses tratamentos em doenças avançadas, doenças metastáticas, não curativas, tratamento não curativo, e você consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente, você consegue ter uma resposta excelente, no qual o paciente consegue voltar para suas atividades de rotina, fazendo um tratamento com menores efeitos colaterais. Contudo, o alto custo da medicação, o alto custo dos exames genéticos e o alto custo de logística ainda faz com que a genética seja pouco utilizada, principalmente no serviço público. No serviço privado, nós já temos uma maior facilidade. A outra questão é que isso, né, como a gente tem o fator genético, nós temos o fator genético de caráter familiar, quando você tem na família pessoas com diagnóstico de câncer de pulmão, você tem o maior risco, né? E também existe a situação na qual você tem essa alteração genética, mas foi uma alteração genética na qual você ganhou com o passar do tempo. Aquilo não veio de forma hereditária. Aquilo foi uma modificação genética adquirida pela exposição ao tabagismo, etilismo, obesidade, infecções, como a gente falou anteriormente. Perfeito. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar de modalidade de tratamento. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte que o senhor já comentou. Bom, falando um pouquinho agora do diagnóstico. O que esperar de sintomas em um paciente que vai se apresentar com câncer de pulmão? Existe algum quadro típico, um perfil clássico de paciente? Oi, não escutei, falhou um pouco. Falou um pouquinho? Falando de diagnóstico, se existe algum tipo de sintoma que a gente espera do paciente com câncer de pulmão? Se existe algum quadro típico? Certo. O diagnóstico, na maioria das vezes, do câncer de pulmão, ele é tardio. Por quê? No quadro inicial, a gente não tem sintomas exuberantes e sintomas específicos. Esses sintomas, por muitas vezes, eles são sintomas leves, são sintomas comuns a outras doenças, então a pessoa pode apresentar tosse, falta de ar, um sangramento, um hemopitóico, né? E aí ela diz, estou com infecção, estou com pneumonia,
estou com um processo alérgico que não passa, uma tosse irritativa. Então, nos quadros iniciais, os sintomas são sintomas respiratórios, na maioria das vezes, leves ou nem aparecem. 80% dos pacientes vão ser diagnosticados numa fase tardia da doença, numa fase avançada, né, em qual o tratamento não será mais curativo. Mas quando essa doença já é uma doença avançada, aí você pode ter um grande comprometimento pulmonar, com falta de ar importante, às vezes necessidade de oxigênio. Você pode ter síncope pela má oxigenação do sistema nervoso central. Você pode ter a tosse com raios de sangue mais protusos. Você pode ter rouquidão com envolvimento de nervos pelo acometimento mais central, perda de peso. Todos são sinais. Esses já são sinais de doenças mais avançadas, até, por exemplo, no quadro de metástase hepática, metástase para o outro pulmão, metástase para o sistema nervoso central, que é uma das doenças que tem uma predileção por metástase em sistema nervoso central. Perfeito. Vamos falar de uma situação que está sendo muito comum atualmente, talvez seja bem interessante a gente comentar. Então, a gente sabe que a apresentação respiratória do novo coronavírus, ele envolve muitos sintomas que acabam causando uma confusão ali em relação ao diagnóstico e o segmento dos pacientes com câncer de pulmão, pelo próprio quadro clínico similar que o senhor havia comentado. O senhor poderia falar um pouquinho como é que está sendo essa sua experiência com esse tipo de paciente durante a pandemia e o que temos que ter em mente para não cometer esses erros, tanto como possível paciente que possa estar em dúvida aqui na live, quanto como profissional, futuro profissional de saúde. Certo. O câncer de pulmão, ele tem sintomas muito semelhantes a qualquer quadro respiratório de doenças infecciosas, podem ser confundidos no quadro inicial, por exemplo, como eu falei do SEC, né, que ele tem esse acometimento principalmente central, ele pode fazer até tumorações com cavitações, essas cavitações podem ser um diagnóstico diferencial para tuberculose. Só que durante o período da pandemia, nós estamos passando por um momento no qual o sintoma respiratório e os diagnósticos não COVID, eles estão sendo esquecidos, eles estão sendo perdidos nesse meio. Né? Está acontecendo com o quê? Com que esse paciente com sintomas respiratórios que mereceriam uma investigação mais aprofundada, às vezes com a realização de uma tomografia, eles não estão sendo devidamente examinados, devidamente avaliados, para que esse diagnóstico não passe em branco. Né? A gente tem um paciente, por exemplo, com história arrastada, com quadro de perda ponderal, quadro de possível dorócia, um quadro de uma doença até pulmonar avançada, que não está sendo avaliado a contento para que esse diagnóstico ele seja precoce, e se não precoce para um intuito curativo, mas que ele seja dado, pelo menos, a oportunidade dele fazer um tratamento paliativo de forma adequada. Então, eu já recebi alguns pacientes que perderam meses com tratamento para asma, para COVID, e esse tratamento para COVID, que não surtiu efeito, que se arrastou por 30 dias, e, na verdade, era um câncer de pulmão que estava ali e que passou batido pelo colega que atendeu ele lá na ponta, né? Então, o clínico, o médico que está atendendo na unidade básica de saúde, ele precisa fazer uma avaliação adequada para, assim, direcionar esse paciente para um desfecho mais favorável. Perfeito. Doutor, nessas situações em que, por exemplo, a gente tem um paciente já com diagnóstico de câncer de pulmão, e como saber se ele está com... O paciente está com uma sintomatologia aguda, como saber se é por conta do coronavírus ou seria só uma agudização do processo crônico que ele já tem? Assim, você está falando dentro do câncer de pulmão, né? Isso. Pronto. O paciente, quando você recebe esse paciente, você faz um estadiamento dele, você faz um reconhecimento do paciente. Você faz um reconhecimento através de imagens, né? Você pede tomografias, às vezes você necessita de uma ressonância de sistema nervoso central por causa da possível metástase para sistema nervoso central. Você precisa da cintilografia óssea para avaliação dos ossos. Você precisa de laboratórios para função renal, função hepática, saber se esse paciente ele evolui com anemia, se ele tem algum outro distúrbio importante naquele quadro. Então, é um paciente que tem um acompanhamento muito próximo. E que se você, como médico assistente, você conhece o paciente,
você sabe as possíveis evoluções. Por exemplo, a gente pode ter um quadro de um câncer de pulmão, no qual o paciente começa a evoluir de forma súbita com desconforto respiratório. Pode ser que ele tenha feito esse desconforto respiratório porque ele está evoluindo com uma anemia secundária ao tratamento quimioterápico. A gente vai fazer uma avaliação com um hemograma. Não, não era anemia. Será que esse paciente não está tendo uma progressão da doença, uma falha terapêutica e está evoluindo com derrame pleural? A gente faz um raio-x. Agora, a gente tem que pensar, estamos numa pandemia, um paciente que está apresentando anosmia, é um paciente que está apresentando uma tosse que não apresentava anteriormente, tem um quadro de febre, então ele pode estar sugerindo com um sintoma infeccioso. A gente sai daquela janela de mais ou menos 5 a 6 dias e a gente pode pedir exames mais específicos para avaliação da possibilidade de COVID. Né? Uma vez diagnosticado com COVID, o tratamento oncológico específico, químio, radioterapia é suspenso, e aí a gente leva esse paciente para o tratamento de suporte do COVID, e aí, uma vez superado isso, a gente volta para o nosso tratamento oncológico. Uhum. E esse paciente que tá com Covid e já tem diagnóstico de pulmão, ele provavelmente tem um risco maior de evoluir com um prognóstico mais desfavorável, digamos assim? É, os últimos, porque assim, Covid é uma coisa muito, muito nova, né? Tudo que a gente está tendo agora a gente está aprendendo. Então hoje eu posso estar falando uma coisa, amanhã a gente tem um dado estatístico, alguma coisa de referência importante que embase. Mas o que mostrou foi que nos estudos nós não tivemos uma piora um maior potencial para infecção nos pacientes oncológicos, né? Só que a gente também sabe, e isso a gente pega na nossa rotina, e a gente observa que os pacientes oncológicos eles têm uma imunidade mais reduzida. Então, se eles não têm a imunidade para poder acabar com infecções mais leves, pode ser que também ele apresente uma infecção mais exuberante devido à condição clínica dele, de uma imunidade baixa, às vezes é um paciente desnutrido, às vezes é um paciente que já tem uma debilidade por causa da doença de base. Né? Por exemplo, se a gente pegar um diabético descompensado, ele vai evoluir pior do que um diabético compensado. Da mesma forma, se é um paciente oncológico que está com um tratamento adequado, com uma boa resposta, o organismo dele deve estar mais apto para poder entrar nessa batalha. Em compensação, se ele for um paciente que não está respondendo bem, ou que a própria terapia dele é uma terapia muito citotóxica, muito pesada, com efeitos colaterais até para o próprio paciente, ele também tende a desidratar com facilidade e piorar o prognóstico dele. Certo, doutor. Voltando um pouquinho agora pro câncer de pulmão propriamente dito. Uma vez a gente tendo a suspeita clínica, a partir do que o paciente vai apresentar para a gente, quais seriam os próximos passos para a investigação? Tá. Então, assim, o primeiro ponto é que se a gente tivesse condições, tenho uma suspeita clínica, eu tenho que mandar para um oncologista. O oncologista deveria entrar nessa história no começo para que pudesse fazer um acompanhamento tanto direcionado para um estadiamento mais rápido e adequado, quanto para que entrasse até com cuidados paliativos, porque o cuidado paliativo não é só do paciente que está em paliação, mas o cuidado paliativo ele entra desde quando você tem uma doença que ela é amassadora da vida, e o câncer de pulmão é. E aí, a gente necessita de um acompanhamento multi e interdisciplinar. A gente precisa de um bom patologista, que vai fazer uma análise adequada para dizer qual é o tipo histológico. A gente precisa avaliar mutações, se a gente tem uma alteração no EGFR, se a gente já tem alteração de ALK. E essas alterações vão facilitar para que nós possamos direcionar o tratamento mais adequado do paciente. Bem como o estadiamento, né? Tomografia, cintilografia, ressonância, exames laboratoriais. Isso tudo vai deixar você munido de um conhecimento total do paciente para que você possa definir o melhor tratamento, dentre as várias linhas que nós temos de tratamento para ele. Certo, perfeito, doutor. Agora falando sobre o próximo tema, que seria o tratamento, né? Sabemos que ele pode variar de acordo com o estágio da doença e do tipo histológico do tumor. O senhor poderia explicar um pouco sobre as modalidades disponíveis para o câncer de pulmão? Então,
Se você tiver uma doença inicial, aquele paciente que o diagnóstico foi numa lesão que o tamanho do tumor ele é pequeno, o tratamento cirúrgico é o melhor início, certo? Mas o tratamento ele vai desde um tratamento cirúrgico, tratamento combinado, você pode fazer cirurgia seguida de radioterapia, cirurgia com quimioterapia, que aí a gente vai para os tratamentos sistêmicos, que você pode fazer quimioterapia, terapia-alvo ou imunoterapia, né? O importante para que você tenha um tratamento eficaz e curativo é a janela de oportunidade, é o diagnóstico precoce. Então a gente não pode perder essa janela, subestimando os sintomas desse paciente, achando que ali é uma tosse que ele sempre teve, que essa perda de 5, 10 quilos é uma perda por causa de uma dieta que ele não está fazendo. Então, assim, se você observar alguma coisa que sai do comum, está tossindo, tossindo e a tosse se exacerbou. Então, teve uma modificação da tosse, teve uma modificação no quantitativo de secreção, ele começou a apresentar raios de sangue. Ele é um paciente que merece essa investigação diagnóstica e estadiamento de forma adequada. Tratamento, aí você vai colocar na mesa radioterapia, cirurgia, os tratamentos sistêmicos, imunoterapia-alvo, sendo que para cada estadiamento e avaliação da condição do tumor, porque você tem que pensar que você vai fazer um tratamento contra o tumor, mas você tem que pensar no paciente, porque você vai fazer um tratamento no paciente. Então, às vezes, ele é um paciente que não é operável, então você vai discutir quimio e radioterapia. Às vezes, ele é um tumor que é irressecável, mas o paciente até tem performance. Paciente de 35 anos, 40 anos, com performance muito bom. Mas o tumor, ele não tem ressecabilidade. Então, isso daí entra nos quesitos de avaliação para o tratamento específico do paciente. Certo. E desses tratamentos, quais são os que a gente tem disponível pelo SUS atualmente? SUS, a gente tem a cirurgia, que é realizada pelo cirurgião torácico, né? A gente tem a quimioterapia, que desde os primórdios do tratamento do câncer de pulmão é realizada basicamente com platina, então é uma medicação que nós temos no SUS, e aí, a partir daí, a gente já apresenta uma grande dificuldade, que são os tratamentos de terapia-alvo, medicações que custam entre 7, 10, 15 mil reais mensalmente, associadas à imunoterapia, que também custam em valores de 15 a 20 mil reais, nas quais a gente ainda não teve uma devida normatização para a utilização no SUS, né? A gente tem isso no SUS quando a gente está falando de centros de pesquisas, mas, por exemplo, aqui no Amapá, infelizmente, a gente ainda não tem, assim como outras regiões, a gente ainda não tem esse tipo de terapia. Certo. Então, muito obrigado, doutor, por tirar essas dúvidas sobre esse relevante, muito relevante tema, pelo que o senhor mesmo comentou. Esse contato que a gente está tendo ali é muito importante, porque a população, no final, ela é o nosso principal público-alvo das nossas ações em geral, que tem finalidade de informar, de conscientizar a população. Então, agora a gente vai para as perguntas da nossa caixinha, perguntas que o nosso público deixou para o senhor. A primeira pergunta é: como é feito o rastreamento do câncer de pulmão? Ok. Rastreamento do câncer de pulmão ainda não é um hábito. A gente ainda não tem uma normatização para isso. Por quê? Alguns estudos demonstram que o custo-efetividade do rastreamento de pulmão ainda não é alcançado. Então, a gente, às vezes, está expondo a população de forma geral a um rastreio, que seria por tomografia, e esse rastreio ainda não tem um percentual de achados e de ganho real. Então, a gente não tem esse rastreamento. Mas também nós temos estudos que demonstram que pacientes acima de 50 anos, com um tabagismo, uma carga tabágica elevada, esses aí podem se beneficiar da realização de tomografias anuais com menor exposição, lógico, a gente não vai fazer a tomografia habitual, né? Mas com menor incidência de radiação sobre ele. E aí a gente já começa a vislumbrar alguns trabalhos que nessa população específica, população com alto risco, tabagista, com histórico familiar, seja válido nós estamos fazendo esse rastreio com tomografia de baixa densidade. Perfeito, doutor.
A outra pergunta que foi deixada, nossa última pergunta da caixinha de perguntas, ah, diz assim: meu avô, 83 anos, diabético e safenado. Para tumor inicial, só seria indicado uma cirurgia grande? Ok. Aí é aquela história. Nós não temos uma receita de bolo na oncologia. Então, às vezes, o paciente vai entrar, saiu, conversou com outro. Ah, para mim, ele falou que é cirurgia. Aí você entra, ele disse, para mim não teve cirurgia. Porque a gente leva em consideração o tumor, né? Como eu falei anteriormente, nós vamos fazer aquela avaliação do TNM, né? Tamanho do tumor, N, que são os linfonodos acometidos, e M para saber se existe metástase, se existe uma metástase óssea, se existe uma metástase hepática, se existe uma metástase contralateral no pulmão ou sistema nervoso central. A partir daí a gente vai avaliar o performance do paciente. Qual é o performance desse paciente? Ele tem uma autonomia, ele tem uma capacidade de gerir os seus medicamentos, é, o risco que eu vou levar para esse paciente é um risco menor ou maior quando eu estou expondo ele à quimioterapia. Um paciente idoso, nós temos um score que a gente pode utilizar, a gente utiliza isso facilmente, tem acesso pelo computador, que ele usa ele pegou duas avaliações e uniu e fundiu para que a gente pudesse ter um score de toxicidade para a quimioterapia, que é a tabela avaliações geriátricas associadas a avaliações oncológicas. Quando você funde isso, você faz uma avaliação de pontuação de risco do paciente. Então, o paciente desse, a gente pode colocar ali na tabela e, de repente, ele tem um alto risco para toxicidade para quimioterapia. E, de repente, eu não ofereço quimioterapia. Mas aí, ele pode ter uma contraindicação cirúrgica. E aí a gente tem que conversar sobre uma possibilidade de um tumor inicial que, de repente, vai responder super bem a um tratamento radioterápico. Ou uma radioterapia convencional, às vezes uma radioterapia um pouco mais, com uma habilidade mais afinada, que seria uma radioterapia estereotáxica, que é uma radioterapia muito pontual, que usa mecanismos físicos, que façam com que a gente tenha uma alta precisão na radiação desse tumor, sem estar afetando os órgãos próximos, porque uma radioterapia no paciente que já é cardiopata também é um impeditivo, às vezes, para o tratamento. Certo, perfeito, doutor. Agora vamos para as outras perguntas, as perguntas que eles fizeram, nosso público fez durante a live, certo? Algumas perguntinhas aqui. Primeira delas, o pulmão é sítio de metástase importante de quais outros tipos de câncer? Ok. Tá, vamos logo pensar assim. Eu vou ter um achado numa tomografia, e esse achado na tomografia é uma metástase pulmonar ou é um primário de pulmão, né? A metástase pulmonar, normalmente, ela é múltipla, ela é ovalada, né? E os principais órgãos que podem cometer o pulmão, até por difusão ali, por distribuição linfática, você tem câncer de mama, você tem o câncer de estômago, você tem o câncer de cólon, que vão poder dar metástase para esse pulmão. Lesões múltiplas, lesões ovaladas. Agora, se eu tenho uma lesão única, espiculada, com histórico importante de risco, de tabagismo, exposição ocupacional, ou até mesmo assim, o paciente não é tabagista, mas ele é casado e a esposa dele é tabagista de longa data, um tabagista passivo. Ele também tem uma maior possibilidade de câncer ser de pulmão. E mesmo assim, a gente pode ter dúvida. Às vezes pode ser uma metástase única. E aí a gente lança a mão da história clínica, da patologia e da imunohistoquímica, que vai fazer uma avaliação para tentar direcionar para a gente, através dos marcadores, qual é o sítio primário. Ela pode definir se aquilo ali foi, isso aqui é uma metástase de cólon, por exemplo. Certo. Tem outra pergunta que é complementar a essa. Que o que seria mais comum? Um tumor primário de pulmão ou uma metástase no pulmão? A metástase de pulmão, ela é um evento muito comum, principalmente da doença avançada. Certo. Outra pergunta. O câncer, ele sempre deve estar na lista dos diagnósticos diferenciais? Tá. Eu acho que cada Eu acredito. sobre o Covid, eu acho. Sobre Covid. Mas se tu quiser Tá. falar no geral.
O câncer é assim, a gente não vai colocar ele sempre como um diagnóstico diferencial. A gente tem que pensar nas possibilidades mais comuns. Ah, comecei um quadro de diarreia, eu tenho câncer no intestino? Não. Agora, eu tenho um quadro de diarreia persistente, sangramento, perda de peso. Se eu tiver outros comemorativos, o câncer ele merece essa investigação, né? Então, quando a gente está falando em sintomas respiratórios, a gente tem uma gama de doenças benignas que podem dar sintomas respiratórios, mas o interessante é que você não deve ficar fazendo conjecturas em casa. A consulta com um médico especialista é a melhor coisa. Então, eu vou procurar um oncologista, eu vou procurar um pneumologista. O pneumologista vai juntar esse quebra-cabeça para poder dizer para você, vá para casa com segurança, porque o seu diagnóstico é de uma DPLC, seu diagnóstico é de uma pneumonia, de uma tuberculose. Então, a avaliação e o olhar desse profissional ele é importante para que a gente possa ter um bom desfecho. Certo, nunca ir no Google e pesquisar. Perfeitamente. Ali traz muita confusão. Hoje, vamos fazer um parênteses rapidinho aqui. Hoje eu tive uma paciente que entrou comigo que está fazendo tratamento para cólon, que está super bem. É um tratamento de uma doença metastática, mas está super bem, está respondendo bem. E, de repente, ela... Não, minto, colo não. Mama. Está respondendo super bem, não tem doença aparente. E aí eu olhei a função do fígado dela, transaminases aumentadas. E aí vai, o que foi que aconteceu? Será que a gente tem aqui uma metástase, evoluindo com uma metástase hepática, e ela já puxou uma ultrassom, estava normal, tudo normal, só aumento de transaminase. Aí ela pegou e começou a dizer que estava tomando alguns tipos de chá, que eu não conheço, que foi indicação da indicação da indicação. Então, assim, a automedicação, a medicação com essas, que a gente sabe que aqui no norte e nordeste a gente tem muito isso, de chá da folha da graviola, a gente ainda não tem fundamentos para estar utilizando esse tipo de substância. E às vezes você está tendo uma perda, uma alteração de alguma função, porque você está se expondo, querendo ou não, a um agente químico, né? Certo, perfeito. Até o uso de próprios outros medicações que o paciente não sabe se tem relação ou não. Certo, vamos Perfeito. para outra pergunta. Quais as possibilidades de tratamento que temos disponíveis no Amapá hoje? Certo. No Amapá, né, infelizmente, nós só contamos com o tratamento cirúrgico e o tratamento quimioterápico. A radioterapia, que é base, ela faz, vamos dizer, parte do conjunto, né? Como eu disse, um paciente oncológico e a doença oncológica ela é tratada de forma multi. E a gente não tem a radioterapia para estar dando esse suporte, como você mesmo citou aí. Se eu tenho um paciente idoso que não consegue ser submetido a uma cirurgia, que às vezes não vai ter capacidade de fazer uma químio tão exuberante, a gente teria a radioterapia no tratamento paliativo, no tratamento da metástase óssea, a radioterapia também entra, mas infelizmente a gente ainda não tem aqui no estado a radioterapia. Existem planos de instalação, mas são coisas que ainda necessitam de muita estrutura para que isso aconteça. Perfeito. Falando de estrutura, já entrando no tema, a próxima pergunta é a seguinte: o Hospital Universitário, o HU, terá ou já tem uma aula específica para câncer? Eu saberia dizer? Eu não, eu, eu não tô fazendo parte da organização do hospital universitário, mas, a priori, ele não contemplaria a oncologia, né? Ele, dentre as demandas, foram vistas as demandas principais do Estado, as demandas principais da universidade, e a oncologia, no momento, ainda não foi colocada como um dos pontos a terem dentro da própria instituição, né? Mas a gente também tem uma deficiência de oncologistas no estado, e aí quem sabe se agora, com a minha vinda, né, se a gente consegue aumentar esse grupo e de repente conseguir disponibilizar um tratamento desse importante e num local, que é o hospital universitário, que é bom para o paciente e é interessante também para o corpo de estudante das mais diversas áreas tratar esse paciente. Certo. Uma outra perguntinha aqui. Doutor John, a dor oncológica é muito comum, principalmente em tumores de cabeça e pescoço. Por exemplo, ela é comum no câncer de pulmão? A dor?
Isso, a dor A oncológica. dor? Tá. Isso. A dor oncológica, ela é comum. A dor oncológica, infelizmente, é uma das coisas que são negligenciadas dentro da oncologia, né? É, a gente precisa passar essas informações para os outros profissionais. A gente precisa passar a informação para a enfermagem, a gente precisa passar a informação para a fisioterapia. Não existe o paciente é mole, o paciente está fazendo corpo mole. Não. A dor oncológica ela é importante, ela é intensa, e a dor ela vai estar presente em cerca de 90% dos pacientes em alguma fase da doença, seja qualquer tipo de câncer. E quando a gente está falando na fase avançada, principalmente. Então, o câncer de pulmão ele pode dar dor torácica, isso quando ele tem uma doença avançada localmente, né, só nos pulmões, só no tórax. Mas se ela cometer ossos, ela vai dar dor óssea intensa, dor hepática por acometimento hepático. Então, a gente tem um quadro de dor importante que não pode ser negligenciado. Então, para os estudantes, de forma geral, que estiverem aqui escutando, a gente tem que avaliar e acreditar na dor do paciente para que a gente possa fazer um bom tratamento. Se eu trato a dor, eu aumento a sobrevida do paciente. Eu faço químio para dar qualidade e aumentar a sobrevida. Químio. Só quem faz químio sou eu, que sou oncologista. Mas se eu sou o vizinho desse paciente e vejo que ele está com dor, se eu me preocupo com ele, levo ele no médico, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou dando qualidade de vida e eu estou aumentando a sobrevida dele porque eu estou fazendo o controle da dor. Ele vai dormir melhor, ele vai comer melhor, ele vai ter melhor adesão ao tratamento, só pelo fato de ter um controle da dor. Perfeito. Partindo dessa pergunta, outra pessoa perguntou aqui se teria no Amapá algum ambulatório específico para tratar dor. No momento, a gente tem um ambulatório com o Dr. Wilco, né, que faz um ambulatório de dor, mas é um ambulatório específico para o suporte da oncologia. Né, ele faz o tratamento ali do cuidado, o apoio do cuidado paliativo, lá dentro do próprio HCAL. Certo. Vamos ver se tem. Tem uma última pergunta, que seria: adianta parar de fumar depois que você já está com câncer? Adianta e muito. Parar de fumar, se a gente puder deixar uma mensagem aqui, a gente vai falar parar de fumar e parar de fumar. Por quê? Fumo está relacionado com 90% a 80% a 90% das causas de câncer. Se eu conseguir fazer a população cessar o tabagismo, a gente vai fazer com que a principal causa de câncer e óbito caiam. A gente vai sair daquele segundo lugar por causa de morte, a gente vai cair. A gente vai fazer com que o tratamento evolua de forma mais adequada. A gente vai fazer com que o paciente que tem câncer, que tem um risco aumentado até de 20 vezes de morte por câncer, reduza. Então, 10 anos cessado o tabagismo, você tem a redução dos riscos. E, durante o tratamento, por incrível que pareça, a gente tem pacientes que mantêm o tabagismo mesmo durante o tratamento. Então, assim, parar de fumar, a qualquer momento, já vai fazer um bem para esse paciente. Se essa pausa, se esse stop foi dado e você tem evolução de 10 anos, você tem redução do risco se assemelhando à população em geral. Então, se essa live servir para a gente passar essa informação para o nosso pai, para o nosso tio, para o nosso amigo, se a gente que fuma parar de fumar, eu acho que a mensagem já foi dada. Muito importante. Certo. Outra pergunta: sobre quais sintomas um paciente em tratamento de quimioterapia por CA de pulmão, por câncer de pulmão, no caso, deve procurar emergência? Tá. O câncer de pulmão, assim, a quimioterapia, de forma geral, o tratamento quimioterápico, ele pode causar, vou falar de forma geral, mas ele pode causar náusea, vômito, diarreia, diminuição da imunidade, facilidade para ter infecções, astenia, perda de sono, insônia. Nem toda vez o paciente apresenta tudo isso, mas ele pode ter isso. E se, por exemplo, ele estiver apresentando náuseas e vômitos, na qual ele não está conseguindo fazer o controle dos sintomas em casa, estou vomitando, tomei os medicamentos que a gente dá uma orientação prévia, tomei os medicamentos e mesmo assim não está cessando. Essa desidratação pode alterar a função renal dele, e aí ele pode ter um comprometimento importante. Então, se ele tiver sintomas que ele não está conseguindo controlar em casa, ele deve procurar esse atendimento o mais breve possível na UNACOM, que funciona de 24 horas.
Agora, o próprio tumor ele pode causar algumas coisinhas muito complicadas. Ele pode causar uma coisa chamada síndrome de veia cava, que seria um bloqueio vascular importante do membro superior. E aí a gente precisa avaliar um tratamento o quanto antes, porque ele pode ter comprometimentos importantes, até com um maior risco de vida. Ele pode ter metástase óssea e evoluir com redução do movimento dos membros inferiores ou superiores. Então, assim, se ele tiver síndrome de compressão medular, síndrome de veia cava, esses sinais e sintomas que são edema de membro inferior para síndrome de veia cava, redução de força, perda de controle urinário, perda de controle esfincteriano, esse paciente ele deve estar buscando o tratamento, a emergência oncológica. Se ele está evoluindo com uma dor nova, de forma de intensidade elevada, ele deve estar indo na emergência, porque a dor oncológica ela precisa ser tratada e precisa ser avaliada qual é a causa, né? Não é só passar uma morfina e aliviar a dor. É saber qual é a causa, porque aquilo ali pode já ser um sinal de ajuda que ele está pedindo. Certo. Então, doutor, vamos para a nossa última pergunta. Já estamos chegando próximo de 1 hora de live. É feita quimio neoadjuvante para câncer de pulmão localizado? Ok. Não, a gente não tem um padrão para quimio neoadjuvante para câncer de pulmão, não. A gente opta, né, principalmente por abordagem cirúrgica de forma imediata. Se a abordagem cirúrgica não puder ser realizada, a gente discute a combinação de quimiorradioterapia. A gente faz a sensibilização do paciente com a sensibilização do tumor com a quimioterapia associada ao tratamento radioterápico. Essa é a modalidade básica que a gente tem. Agora, existem algumas situações em particular, que a gente pode fazer alguma avaliação de forma que saia dessa rotina. Até na época da pandemia, agora nós tivemos algumas situações na qual a gente não tinha como estar levando o paciente por TFD para outros estados, nós fizemos algumas adequações. Certo. Bom, doutor, eu acredito que nós conseguimos abordar o tema de forma bem abrangente e muitas vezes até de forma específica, assim como de forma bem interativa com o público que está nos assistindo. Foram muitas perguntas. Eu gostaria de agradecer novamente ao doutor John pela disponibilidade e pela paciência em responder todas as perguntas. Nos agradecemos também a todos que estão assistindo essa live, todos que interagiram, todos que fizeram perguntas. Foram muitas perguntas, bem mais do que a gente esperava. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham considerado a live muito proveitosa. Se eu gostaria de fazer alguma fala final, doutor? Bem, parabenizar a Lacon, né? Porque a gente sabe que no momento de pandemia não está sendo fácil, mas a Lacon está se reinventando. A gente está conseguindo trazer os convidados, a gente está conseguindo fazer simpósio. Então, assim, parabenizar vocês por estar nessa iniciativa. Espero que vocês possam estar lá no hospital junto com a gente o mais breve possível. E também agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez explanando um assunto tão importante. Muito obrigado, a gente também espera o mesmo. Bom, pessoal, continue nos acompanhando aqui pelo Instagram, pelo nosso canal no YouTube. Sinta-se à vontade para sugerir temas e novas discussões nos comentários dos nossos vídeos, ou até mesmo pelo direct. Então foi isso, tenham todos uma boa noite. Boa noite.